Aproximando-se de Deus. O livro de Salmos poderia ser apresentado com esse título ou com esse tema: nos aproximarmos, entrarmos no livro de Salmos. É um livro sobre o povo de Deus aproximando-se de Deus a partir de realidades e situações diversas. Por isso o livro de Salmos são preciosos para o livro de Salmos é precioso para os crentes. Tem sido através dos séculos, porque fala tão de perto das realidades que nós vivemos e levamos à presença do Senhor. Hoje nós vamos meditar no Salmo 5, Salmo de número 5, mas antes de ler o Salmo 5, eu quero lembrar um breve salmo, mais breve dos Salmos, que pode ser tomado por nós como poucas frases que representam o que o livro de Salmos é. Salmo 117 diz: louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Convido o povo de Deus a ler, proclamar esta verdade, este salmo, que foi escrito séculos antes de Cristo, no povo de Israel, era parte do culto do povo de Israel, mas antecipando já que o chamado de Deus não era para o povo de Israel, e que, particularmente em Cristo, é para todos os povos. E isto inclui eu e você, graças a Deus por isto. Vamos ler juntos este salmo? Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Salmo 5, então, nosso texto para esta noite. Ouça a leitura da palavra de Deus, receba a palavra de Deus em seu coração, que o Senhor, então, o ajude nesse momento a abrir o seu coração para a palavra. Diz assim o Salmo 5: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei, meu Deus, pois é a Ti que eu imploro. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença, odeias todos os que praticam o mal, destróis os mentirosos, os assassinos, os traiçoeiros, o Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplana o meu caminho, o teu caminho diante de mim. Nos lábios deles não há palavra confiável, suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus, caiam eles por suas próprias maquinações, expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti, cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo.
Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera meu gemer. Verso 1, 3 diz: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor. Verso 4, tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Verso 10, condena-os, ó Deus, caiam eles por suas próprias maquinações. O verso 7, eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Verso 8, conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. E o verso 11, alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. E o 12, pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. O salmista acorda de manhã, uma necessidade premente, diante de uma opressão muito grande. O que acontece? A existência, a presença neste mundo de malfeitores, pessoas dominadas, pactuadas com o mal. Quem são eles? Sim, presos, em prisões, condenados pela sociedade, que chegam ao ponto até de degolar outros prisioneiros, sim, mas também os de conversas suaves, engravatados em escritórios, usando uma caneta elegante e maquinando mal, tramando, dando golpes. Enfim, a presença do malfeitor no mundo traz essa situação sobre este salmista que ele enfrenta nesta manhã. Pergunta para você: você nota a presença de malfeitores no mundo, na sociedade, no seu andar, no seu observar, no seu relacionar com as pessoas no mundo? Você nota a presença dos malfeitores ou não? Ou para você malfeitores são apenas alguns e raros? Ou só aqueles condenados pela justiça dos homens? Ou você vê a presença da maldade na vida humana à sua volta? Você, ao se expor à mídia, você percebe lá a presença dos malfeitores? Ou você vê ali todos os amigos de Deus e da vontade de Deus e fazendo o que Deus quer? Os malfeitores estão por aí, são reais para você. Há malfeitores ameaçando, prejudicando a sua vida agora, nesses dias. Há alguém aqui atingido por malfeitor ainda nesses dias? Alguém recebendo a carga da ação de malfeitores entre nós? Talvez sim. Ou melhor, creio que muitos aqui levantariam a voz, dizendo: eu sou um deles. Sou uma das vítimas de ação de malfeitores nesses dias. No meu trabalho, na rua, na vizinhança, em algum relacionamento, talvez até dentro da própria parentela. O salmista, alguns entendem que escreve este salmo a partir de ter recebido a ação, ou estar debaixo da ação de malfeitores. O autor, registrado na tradição dos salmos, o que diz aqui, nos próprios... acima do título do salmo, é dito que Davi, o rei Davi, escreveu que então seria um dos momentos quando ele sofreu oposição, levante dentro do reino contra ele. Mas você talvez diga: não tenho, nesse momento, malfeitores agindo contra mim. Outros entendem que
Davi não estava aqui debaixo da ação específica de um malfeitor ou malfeitores contra ele, mas que ele estava manifestando uma aversão a uma sociedade dominada por pessoas longe de Deus e pactuadas com aquilo que é contrário a Deus. Nós haveremos de sentir às vezes a ação dos malfeitores. Alguns de nós sentem nesses dias aqui a opressão da maldade de algumas pessoas, da má intenção de algumas pessoas, mas seja assim, ou seja, alguns de nós que não está assim, todos nós, fica a pergunta a todos nós, será que nós vemos, notamos a presença dos malfeitores e sentimos essa mesma reação, indignação que Davi sente ao ver um mundo, uma sociedade tão longe, tão longe, tão longe de Deus? Ou isso não nos incomoda, nós nem notamos que é tão ruim assim? Você sente-se indignado com isso? Quando foi a última vez que você sentiu-se indignado? Na mídia, na rua, nas estruturas do país, nos ambientes profissionais, empresariais. Você vê os malfeitores como inimigos de Deus? Ou mais ou menos. Ou talvez, nem assim, nada. Não há realmente uma inimizade. Não vejo isso neles. Isto não chega a mim de forma gritante, não me incomoda. Não era assim com o salmista. Ele notava pessoas longe dos caminhos do Senhor, e isto o incomodava profundamente. Incomoda você? Você vê os malfeitores como aqueles que estão debaixo do julgamento de Deus? Não, eu acho que não é bem assim. O salmista não somente nota, sente-se indignado, mas vê pessoas que, escolhendo o caminho que escolhem, vivendo como vivem, estão se colocando debaixo do julgamento de Deus. Eu sei, não há mensagem popular para os nossos dias esta. Querem uma palavra de Deus, querem um evangelho que não fala na condenação. Se não houver condenação, o evangelho se desfaz. Você entende isso? A cruz de Jesus Cristo, de um lado é o amor e a misericórdia de Deus, amor inigualável. Mas se é amor e misericórdia, é porque do outro lado a cruz é a própria condenação de Deus do malfeitor. Porque se não há condenação da maldade, do malfeitor, dos caminhos longe do Senhor, não haveria necessidade da cruz, nem da vinda de Cristo. Sim, não é popular falar de um Deus que julga, mas o salmista tem de forma muito clara: há malfeitores, isto me deixa indignado, são contra Deus, andam longe de Deus e estão debaixo do julgamento de Deus. Mas talvez alguém diria: sabe, eu estou sofrendo a ação de um malfeitor nesses dias. Como é que você faz? Como é que você lida com isto? Minha vontade é pegar esse camarada pelos colarinhos e dar a ele o que ele merece. Eu gostaria de retribuir ou puni-lo pelas coisas que ele faz. É interessante. Se o salmista, de um lado, nota os malfeitores, se de um lado ele fica indignado com a presença dos malfeitores e seus caminhos, isso irrita. E ele entende que eles estão debaixo do julgamento. Em nenhum momento ele diz que ele quer fazer justiça com os malfeitores. O que você faz, o que fazemos diante da presença da maldade nas pessoas, isto é, a presença de malfeitores à nossa volta?
na sociedade, nos nossos relacionamentos e círculos íntimos. Como enquadraríamos esse problema? Essa realidade maior, que tantos estragos traz, tantos danos nos causa. Como enquadraríamos? Como que o salmista faz? Ele sabe da oposição do Senhor. Ele não tem nenhuma visão turbada. Para ele é muito claro que o Senhor, o seu Deus, é totalmente oposto aos malfeitores, àqueles que andam nos caminhos longe dele. Para ele isto é fato por causa do caráter divino. Há uma certeza de que Deus se opõe por causa desse caráter de quem Deus é. O verso 4 diz: tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. A injustiça aqui não é só a questão de alguém não dar a alguém o que é devido, isso também. Mas a injustiça são todos os caminhos que são discordantes daquilo que é reto, justo aos olhos de Deus, segundo a perfeição justa, moral de Deus. Então muitas pessoas simpáticas, amigas, e que não são desonestas com ninguém, podem ser consideradas injustas, sim, são incluídas nessa categoria. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. E aí fica mais claro, no paralelismo da segunda colocação: contigo o mal não pode habitar. Aí mal e não injustiça. O que é o mal? Oposto ao bem, e para nós cristãos, o bem é o reflexo do caráter de Deus. Então tudo que não coaduna com Deus está qualificado como mal. Deus que ele cultuava é este Deus totalmente distinto, oposto ao malfeitor. Ele sabe da oposição do Senhor, por isso a condenação é certa. Os arrogantes, diz ele no verso 5, não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal, destróis os mentirosos. Os assassinos e os traiçoeiros o Senhor detesta. Precisamos recuperar essa visão de Deus, temos perdido. Temos perdido e por isso nós não caminhamos bem. É preciso recuperar essa sabedoria, esse saber. Ele sabe da oposição do Senhor, quando ele vê os malfeitores à presença do mal. E então ele faz o que? Ele clama pelo julgamento do Senhor. Nos lábios deles, diz o verso 9, não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam sutilmente. A verdade é que todo o caminho do malfeitor traz danos para ele e para os outros. Nos nossos dias há uma atitude muito comum de se defender um relativismo moral, que isso é a escolha dele, isso é um problema dele, é uma questão pessoal de cada um, é vida particular. Essa conversa inventou-se e o diabo impregnou as mentes humanas para desculpar o ser humano e na sua perseverança no mal, porque na verdade, o mal na minha vida, na sua, se houver, causa dano aos outros. Não existe esse individualismo radical que o mundo quer pregar em nossos dias quando interessa. Tramam destruição, túmulo aberto, causam morte, enganam sutilmente, causam mal. Por isso há
aqui, na verdade, é um veredito, não é? Ao reconhecer o fato de que eles são destruidores, é também estabelecido um veredito. Eles são assim, eles são malfeitores porque são maléficos. Por serem pactuados com o mal, eles causam mal. Então ele clama o julgamento do Senhor quando ele vê esse veredito, esse fato, desse Deus que se opõe ao mal. O que ele faz? Em nome do Senhor, eu tomo uma espada na minha mão e vou acabar com todos eles agora. Deus nunca, mesmo no Velho Testamento, nas guerras de Israel, autorizou o povo dele a sair universalmente matando e guerreando. Muitos têm dificuldades com algumas ações do Velho Testamento, e hoje aqui não é o momento, nem há espaço para conversarmos sobre essas questões, mas quero deixar muito claro o seguinte: quando há alguma ação da espada no Velho Testamento, é limitado numa missão que Deus estabeleceu e pronto, e para por ali. Nunca o povo de Deus no Velho Testamento, e muito menos a partir de Cristo, recebeu a liberdade de sair e pregar o Evangelho. Receba os que se convertam e guerra santa aos que não se convertem, espada para eles. Nenhum crente pode fazer isso. O que é que o salmista faz? Ele não toma uma espada e diz: deixe-me dar um jeito nessa questão dos malfeitores. Vou separá-los aqui, os que estiverem do lado do mal, eu acabo aqui com eles. Não. O que ele faz? O que você faz quando os malfeitores batem à sua porta? Ou quando você vê ao mal, mesmo que não esteja te atingindo diretamente, mas está corrompendo aqueles que estão à sua volta, a sociedade, e você sente-se indignado e sabe que Deus é contra isto. O que é que você faz? O salmista sabia da justiça de Deus, confiava na justiça de Deus, mas no topo da sua indignação, ele leva o malfeitor à presença de Deus. Ele pede que Deus os condene, que Deus haja sobre eles, que Deus não permita que eles continuem fazendo o que estão fazendo. Verso 10: condena-os, ó Deus, caiam eles por suas próprias maquinações, expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Ó Deus, faz alguma coisa. Ó Deus, intervém, porque a agonia é tremenda. Ó Deus, envia o teu julgamento, porque na rebelião insistente, consciente, maldosa deles contra ti, ó Deus, grande é o estrago, desce com a tua justiça. Mas não sou eu que vou fazer isto. Não cabe a mim. Isto pertence a Deus. Estou vendo mal, estou indignado com o mal, com a presença dos malfeitores. Se eu pensar assim, estou com um pensamento errado. Eu tenho que ficar numa fleuma espiritual aqui. Não me atinge, não me irrito. Essa espiritualidade não. Então qual que é? Sai e ataca todo mundo, faz a justiça em suas mãos? Também não. Reprime, vai lhe fazer mal. Parte para cima, vai lhe fazer mal também, não pertence a você. Leva ao Senhor. Ó Deus, o Senhor sabe, faz alguma coisa. Clama pelo julgamento do Senhor. Como lidar, como enquadrar. Aí então ele se refugia no Senhor, clamando pela justiça de Deus e a condenação de Deus. Ele se refugia no Senhor. Ele está falando dos maldosos, dos malfeitores, os injustos, que não vivem segundo o princípio de Deus, são réprobos na presença de Deus. São eles assim, são eles assim. O que fazer? Ou sair por aí falando e falando, só comentando? Ele vai à presença do Senhor. O peso é grande. Se recebendo diretamente na sua vida os danos, ou se é apenas irritado, indignado pelo que está vendo à volta.
ele vai extravasar, ele vai levar a presença de Deus. Por isso ele começa o Salmo, verso 1, escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que eu imploro. E ele diz, de manhã ouve, Senhor. Cremos que é uma oração matinal, um dia de começar, uma forma de começar o dia, quando você já espera e sabe que o malfeitor vai estar no seu caminho. Um daqueles dias difíceis, você acorda assim. Mas este salmo, que nasce da experiência de uma pessoa, se torna depois um cântico, uma oração cantada para o povo de Deus todo em Israel. Aqui, na maior parte desse salmo, a expressão é na primeira pessoa do singular, eu, mas um eu que depois é apropriado por todos. Sim, nasce da visão de começar o dia de manhã, sabendo o que espera, mas também querendo começar o dia já tratando com Deus o seu dia, os seus desafios. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento, diz o verso 3, te apresento a minha oração e aguardo a tua esperança, aguardo com esperança. Mas também entendemos que amanhã, além de ser esse momento desta oração, do iniciar o dia, de um dia difícil, era também, no Velho Testamento, amanhã considerado o momento em que Deus julga e age. Inclusive, as cortes se reuniam na parte da manhã. Manhã como início e hora do julgamento. Ele se refugia no Senhor. Já começando o dia, amanhã, confiando na justiça, na direção de Deus. E ele vai com o seu clamor e o seu peso à presença de Deus. Já então, tratando com Deus o seu coração e os dias difíceis. Refugia-se no Senhor, em primeiro lugar. Não na sua própria justiça, não na sua trama, não na sua habilidade de lidar, mas clamando ao Senhor. Você tem levado ao Senhor a sua indignação com o mal, quem sabe na família, quem sabe na sociedade. Você tem levado ao Senhor já na manhã aquilo que talvez você sabe que Ele espera em um dia difícil. Você se refugia no Senhor, nele há refúgio, por isso que Ele vai ao Senhor. E havendo refúgio, há então sanidade, havendo abrigo, há equilíbrio na visão, na perspectiva, ou então ficamos descalibrados. É preciso se refugiar no Senhor. Você aprendeu já a se refugiar no Senhor? O salmista sabe como tratar a questão do malfeitor. E ele confia no amor do Senhor. E aí precisamos prestar muito bem atenção aqui. Ele está indignado com o malfeitor, com o injusto que anda em desacordo com os caminhos do Senhor, em orgulho, arrogância, desobediência, não quer nada com a palavra de Deus. E quando ele faz isto, ele está se distinguindo deles. Eu não sou como eles. Então quem é ele? Eu sou o justo perfeito, aquele em quem não há nem nada de mal e que não posso ser acusado de nada. Muito interessante no Salmo. Se de um lado há o malfeitor, o injusto, do outro lado não vem a contraposição de um ser humano perfeito que apresenta a sua perfeição. O que há na contraposição é este homem do verso 7. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Você percebeu? Ele não diz, eu entrei na tua casa pelo grande bem que eu represento, não representando o mal daqueles caminhos. Ele diz, não, eu vou entrar na tua casa pelo teu grande amor. Ele não confia em si mesmo, nem na sua perfeição, nem na sua justiça. Ele confia no amor de Deus. Essa é a diferença que separa os homens diante de Deus. Os que não querem nada com Deus e aqueles que, reconhecendo a sua limitação, confiam não em si, mas no amor de Deus.
essa justificação. E aqui a expressão na minha versão que eu li é: eu, porém, pelo teu grande amor entrarei em tua casa. A palavra tremenda, esta palavra grande amor na tradução que eu tenho aqui. Esta palavra que nos Salmos aparece em diferentes formas. Às vezes misericórdia, às vezes amor leal, às vezes amor fiel, porque é muito mais que amor, é o caráter de Deus que não pode falhar para conosco. Eu, porém, confio no teu grande amor, essa expressão, essa incorporação que não se encontra em lugar nenhum e que é a minha única esperança e redenção. Aquilo que está em ti por mim. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei na tua casa. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. Seria o templo aqui realmente, ou talvez antes do templo, alguns pensam, quando ainda era uma tenda, antes da construção do templo, um templo de Davi. Mas a ideia do templo não é apenas literalmente entrar no templo que havia em Jerusalém, mas a presença de Deus. O conceito de templo, quando se falava, era uma metáfora da companhia de Deus, estar na presença de Deus. Enfim, pelo teu grande amor, estarei na tua presença, estarei contigo. Mas ele tem junto aqui no verso 8 um pedido importantíssimo. Eu, porém, diz o verso 7, pelo teu grande amor entrarei na tua casa. E o verso 8, conduze-me, Senhor, na tua justiça por causa dos meus inimigos, por causa dos malfeitores. Conduze-me na tua justiça. Este homem confia no grande amor de Deus e não na sua própria retidão. É por isso que ele pede: ó Deus, olha o meu caminho. Conduz-me, ó Deus, conduz-me na tua justiça. Conduz-me na tua retidão, nos caminhos retos teus, Senhor. Por causa dos meus inimigos, eles podem me levar para o caminho errado. Sou pequeno e vulnerável. Clamo pelo teu amor, olha o meu caminho. E também um segundo pedido: aplana, diz o verso 8, o teu caminho diante de mim. Ó Deus, vai à minha frente e prepara o meu caminho. Ele confia no amor de Deus. E aí então é que, desse quadro difícil, vivendo num mundo onde o mal está presente e ele se manifesta em seres humanos que identificamos como malfeitores, uma sociedade que não quer nada com o Senhor, olhando, confiando no julgamento de Deus, no amor de Deus para com ele, no julgamento de Deus para com o mal, ele chega então a este ponto de celebrar a vida na proteção do Senhor. Ele termina o salmo celebrando a proteção do Senhor. Um salmo todo na primeira pessoa do singular: eu, meu sofrimento, meu clamor, a minha indignação, a minha dependência de Ti, para agora, chegando então no final, no verso 11, vivenciar, se achar, não sozinho, mas na comunidade do povo de Deus. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em Ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a Tua proteção. Em Ti exultem os que amam o Teu nome. Se há tantos malfeitores, nos sentimos oprimidos a nossa individualidade diante de tantos. Quando começamos a buscar o Senhor, Deus nos recolhe nele e nos tira da solidão para nos dar a visão de que não estamos sós. Ele tem um povo dele e eu faço parte desse povo. E um povo que se alegra no Senhor. Um povo que conhece o amor desse seu Deus. Um povo que sabe que Deus tem a sua justiça e que Ele não tolera o mal, Ele há de trazer tudo isto ao devido lugar. Ele não perdeu o controle. Ele chama Deus, neste salmo, também de Rei, meu Rei. Ele é Rei, Rei Davi, um reinado de sucesso,
um reinado de maior sucesso. Um tempo quando o povo de Israel não teve o seu governo debaixo de domínio de nenhum outro império maior. E haviam muitos outros reis de outros povos. Mas o próprio rei, o rei Davi, diz que Deus é o rei. E aqui a visão é do governo, um Deus que governa. Governa acima dos reis terrenos, dos poderes humanos, das estruturas humanas. E um Deus, então, que governa a história. E aqui já está embutido, então, a visão do reino de Deus, o reino messiânico que há de se concretizar em Cristo. E a história tem um fim, uma conclusão, e o mal tem o seu dia. Às vezes já em parte, mas um seu dia de julgamento final ainda por vir. Um Deus que reina. Não um Deus vendido, um Deus impotente, um Deus também indiferente. Não, um Deus que é rei. E nós nos alegramos, confiando no amor dele, sabendo que ele tem o seu povo e que nos chamou em Cristo para fazermos parte do seu povo. No amor dele em Cristo nos chamou, no amor leal, fiel dele em Cristo, que não falha, que nunca vai nos abandonar. Temos a garantia, quando confiamos não em nós, mas no amor dele, de que somos dele e que esse Deus de quem somos reina sobre os malfeitores. É um Deus de julgamento. E aí podemos celebrar essa proteção. O verso 12 conclui: pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Deus lhe deu uma consciência do caráter dele. E você possa entender realmente o que é a presença do mal e ver de forma muito vívida. Não começar a aguar o mal como o mundo fez. E que esta visão de quem Deus é em contraposição ao mal, trazendo o mal uma clareza muito grande, quão destruidor ele é, e quão contrário ele é a Deus, isso lhe traga uma indignação. Mas que você entregue isso à justiça de Deus e confie nessa justiça, talvez sofrendo até diretamente. Saiba que Deus está olhando, ele é rei, e ele vai tratar essas coisas. E então encontre espaço, encontre condição para vivenciar a alegria que é tua como povo de Deus, de adorar e cultuar o seu Deus, sabendo que o Senhor abençoa aquele que é declarado justificado, justo justificado no amor dele. O favor de Deus está sobre nós, não a condenação. Diz aqui o verso 12, o favor dele nos protege. Que você possa, diante do mundo de tantos malfeitores, viver a alegria e a presença de um Deus que o ama fielmente. Vamos orar.